Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, um canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou pastor da igreja e é com muita alegria que quero me achegar a você, a tua família. Chame teus queridos que estão aí perto, separe a Bíblia. Nós vamos fazer uso nesse momento que nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Hoje o texto que vamos compartilhar é o Salmo 124. Convido para que você acompanhe a leitura comigo. Diz assim: Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, porque a história mostra o tamanho do cuidado e a intensidade do cuidado do Senhor para conosco, ó Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos da fé para perceber isso, mesmo que estejamos passando dias complicados ou talvez nos momentos bons, que a gente não se esqueça a quem deve-se toda a honra, que é ao Senhor, ó Pai. Nos abençoa nesse tempo de compartilhar da Tua Palavra. Obrigado por cada um que se achega nesse momento e que possamos aprender do Senhor, ó Pai. Nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma das perguntas que com alguma frequência eu escuto é a seguinte: se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento no mundo? Talvez você mesmo já tenha feito ou se feito essa pergunta. Mas nas entrelinhas, o que nós deixamos implícito numa pergunta, numa dúvida dessa, principalmente se os dias não forem tão bons, principalmente se os dias forem difíceis, é a seguinte: se Deus é amor, só se for para você ou para fulano de tal, porque para mim, olhe o que eu estou passando, olha as provações que eu estou tendo que enfrentar. Muitas vezes a gente coloca em xeque o cuidado e o amor de Deus devido à circunstância que eu estou passando. Por isso eu creio que até é legítimo a pergunta: se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Um dos pontos que nós podemos partir para tentar entender essa questão do amor, do cuidado de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é considerar que eu e você, a humanidade, uma das questões que nós carregamos e trazemos para a vida é que quase tudo nós queremos uma explicação do porquê. Nós perguntamos para Deus: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que pessoas boas precisam enfrentar sofrimento? Eu creio que o ser humano, ele busca e ele pede, quase que exige uma explicação de Deus para saber por que estou passando por determinada situação. E é desse ponto que o Salmo 124 parte, mostra exatamente isso. Nós vamos reler esse salmo, alguns versos do salmo, e você vai perceber que o salmista é alguém que teria motivos, pelo que ele deixa transparecer em alguns dos versos, que ele teria todos os motivos necessários para duvidar do cuidado divino.
Porém, por mais que as provações fossem algo real na vida dele, a presença de Deus se fez manifesta de uma forma que ele não pôde nem ao mesmo pensar em negar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus foi tão evidente, mesmo em meio a dias difíceis, que ele se curvou diante desse cuidado de Deus, da presença de Deus, e rendeu graças ao Senhor, mesmo quando os dias não eram tão bons. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, até propor um tema para essa mensagem, que é: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Já parou para pensar? É assim que termina o Salmo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Vamos reler o primeiro verso? Diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Perceba que a ajuda de Deus não é uma experiência particular. O cuidado de Deus não é uma experiência que se vive tão somente ou meramente no âmbito particular e individual. Por que eu digo isso? O verso diz, o primeiro verso, né, que Israel. Israel aqui não é uma pessoa especificamente, aqui a noção é de toda a nação de Israel. Que Israel repita, é como uma pessoa chegando na frente de uma multidão, ergue a voz e diz: nação Israel, repitam comigo, olha, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que seria de nós? A experiência do cuidado de Deus não é algo que se vive tão somente no âmbito particular. O cuidado de Deus é para todos, para todo o povo, para toda a nação. Deus não vai cuidar mais ou menos de alguém, de repente, de acordo com o nível de santidade que a pessoa consiga, ou de mérito que a pessoa consiga obter. Não. O cuidado de Deus é por todos. Aqui nós vemos isso muito nítido, de que o cuidado de Deus é uma experiência não meramente individual, mas é uma experiência a ser vivida no coletivo. Tem algum texto que a gente poderia pensar que dá apoio a essa interpretação? Claro que tem. Quero te convidar a abrir lá em Isaías, capítulo 49, verso 15. Diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isso Deus diz a cada um de nós. A cada um de nós. Pode até uma mãe, que talvez seja a imagem ou uma das imagens mais fortes que nós carregamos dentro de nós, o cuidado da mãe pelo filho. Pode até acontecer, embora realmente seja muito difícil isso, mas pode até acontecer de uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta. Porém, Deus nunca se esquecerá de nenhum de nós. Mesmo convicto desse cuidado de Deus, o salmista cria um cenário terrível. Acompanha comigo a leitura dos versos 2 ao 5. Diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Aqui duas expressões que eu acho muito interessante. A primeira é engolidos vivos. A ideia aqui é que são os nossos temores. Em que sentido que é isso, pastor? É quando nós nos perguntamos sobre como será o amanhã. Quando nós colocamos em dúvida
o cuidado de Deus se deixando tomar pela dúvida do que será amanhã. E pelo cenário que muitas vezes estamos expostos, fazemos parte, o convite leva para o pessimismo. Muitas vezes nós somos engolidos pelas situações, situação de saúde, família, econômica e tudo mais, que o convite é para o pessimismo, engolidos pelo desânimo, pela omissão, engolidos pela incredulidade, em duvidar do cuidado paternal do Senhor. Existe uma outra expressão também interessante que diz: arrastados e afogados pela força das águas. Você talvez já deva ter visto, ou quem sabe até vivido uma situação difícil de ter que enfrentar uma enchente. Muitas vezes, como que acontece uma enchente? Ela chega de forma repentina e por mais que tenhamos esforços para evitar ou para resistir, muitas vezes não adianta, porque ela vem de uma forma tão repentina e tão forte que somos pegos de surpresa. E essa é a ideia que eu creio que o salmista quer destacar aqui. Além de sermos engolidos por situações que muitas vezes nos convidam ao desânimo, muitas vezes também as situações chegam de forma repentina. De repente um dia está tudo bem e surge uma notícia ou surge uma situação, surge algo que nos leva, no ditado popular, né, do céu ao inferno, nos leva do tempo de paz para um tempo de altas dificuldades ou de intensa dificuldade. Assim, o salmista cria então um cenário aparentemente terrível. Assim, o salmo então canta a vida de alguém que já passou pelo pior. Já parou para pensar? O salmista aqui deixa muito claro que tudo que ele afirma aqui é de alguém que já experimentou, que já passou pelo pior, de alguém que quase foi engolido vivo, de alguém que teve que enfrentar e que foi pego de surpresa pelas forças da água. Porém, ele não se viu só. Ele não se viu só. Ele se percebeu sustentado por Deus. Se Deus não fosse por nós. A última palavra não foi da adversidade, mas de Deus. Deus não foi embora e o deixou só. Em meio às nossas dificuldades, Deus não pegou e foi embora e falou: depois eu venho resolver essa situação, depois eu venho amparar, depois eu venho sustentar. Não. Perceba o verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Deles, no caso, são aqui especificamente os inimigos de Israel, os exércitos que frequentemente investiam contra Israel, mas são os dias difíceis, são os dias maus, são as questões que se levantam mesmo quando nós dizemos e cremos em Deus. Nós temos a tendência de parecer bem aos outros. É o que a gente costuma falar, que é a propaganda da família do café da manhã. Sabe aquela propaganda de margarina, de manteiga, em que a família está toda ao redor da mesa e coloca aquele pão cheiroso na mesa, aquele cafezinho saindo aquela fumacinha, com aquela jarra de leite, e a família, o pai, a mãe, os filhos se assentam. É aquela imagem da vida perfeita, aquela imagem de que, olha, tudo vai bem, tudo caminha bem, e a nossa tendência é querer insistir que tudo sempre vai bem, quando na verdade nem sempre está bem.
Parece que a gente quer defender Deus, né? Parece que a gente quer mostrar para os outros que não, porque eu creio em Deus, então tudo vai bem. E a gente sabe que nem sempre é assim, nem sempre tudo vai bem. Nós sabemos de pessoas, e muitas vezes nós mesmos, que passamos por dificuldade. Os cristãos vivem num mundo que é real. O nosso mundo não é um mundo paralelo, diferente de outras pessoas que de repente não acreditam em Deus. Não, nós vivemos no mesmo mundo. Estamos sujeitos às mesmas intempéries, estamos sujeitos às mesmas questões próprias de toda a humanidade. Mas, se você quer demonstrar tua fé, diga sim. Diga que nem sempre as coisas estão bem. Porém, você continua crendo num Deus que não te deixou só. Você crê em Deus, você está sujeito, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Mesmo assim, nós cremos num Deus que não nos deixa só. Ah, se Deus não fosse por nós. Com certa frequência, Deus nos surpreende. Aqui eu quero dar um testemunho, sem citar nomes, mas certa vez, realizando um ofício fúnebre, eu fui surpreendido porque nessas situações difíceis, normalmente nos convidam para que a gente leve uma palavra de esperança, e a gente sempre chega nesse local com essa intenção mesmo, de trazer uma palavra que traga conforto, que traga paz à família, mas especificamente nesse ofício, eu fui alimentado profundamente pelo testemunho de um pai que ali estava se despedindo da filha. E esse pai testemunhou e orou em voz alta para que todos pudessem ouvir. Eu achei fantástico, porque durante a oração ele orou assim: Deus, muito obrigado por todos esses anos que o Senhor permitiu que a minha filha passasse comigo, com a minha família. Deus, muito obrigado pelos anos que pudemos desfrutar da presença dela, e que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Imagina, um testemunho, uma oração dessa não tem nada de superficial. Uma oração dessa não nega os tempos difíceis, mas o que esse pai colocou para fora foi demonstrar que mesmo quando os dias são difíceis, e no caso dele ali especificamente terrível, de ter que velar a própria filha, ele ainda assim encontrou motivos para louvar ao Senhor. Note que não há nada de superficial, nenhuma tentativa de vender uma imagem de que não, tudo vai bem, quando na verdade ele foi surpreendido por águas. Porém, aquele pai, ele se derrama por completo na presença de Deus. Irmãos, é preciso entregar toda a vida, todos os aspectos da nossa vida na presença de Deus, para que Deus lapide em nós uma fé como foi a daquele pai naquele momento, de encontrar motivos para louvar a Deus mesmo quando os dias não são bons. Os salmos, em si todos os salmos, eles são tão surpreendentes. Sabe por quê? Porque os salmos não falam de fantasia. Os salmos não são histórias inventadas. Os salmos era a forma que o povo de Israel cantava as experiências que eles viviam. Os salmos são honestos, por assim dizer. O Salmo 124 nos convida a uma fé arriscada. É uma fé arriscada porque nos convida a colocar o controle total de todos os aspectos da nossa vida na mão do Senhor, na mão do nosso Criador, daquele que tem nos sustentado, daquele que tem sido por nós. Vivemos dias em que parece que tudo tem que ser provado,
A gente precisa de resposta para tudo, nós queremos explicações de tudo, nós queremos que Deus nos dê explicações do porquê que determinada situação está acontecendo, mas a fé em Deus, a fé em Cristo nos convida a crer num Deus que nem ao menos nós vemos, a confiar num Deus que nós não apalpamos, mas é um Deus real, é um Deus que cuida dos seus, um Deus que é presente, que não nos abandona. É um Deus que, por exemplo, nesses dias difíceis que a nação brasileira está passando, como esse período de quarentena devido ao Covid-19, a fé em Deus, nesse Deus que é verdadeiro, nos convida a fazer a nossa parte, sim, mas ainda assim acreditar e crer e esperar no cuidado desse Deus que não nos abandona. Creia que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. E o verso final, que é muito parecido com o verso inicial. O verso final, verso 8, diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que criou céus e terra é o mesmo Deus que vem ao nosso socorro e que tem nos sustentado. Compare a sua vida como uma canção. Os salmos eram cantados, não sei se você sabe disso, mas os salmos eram cantados pelo povo judeu. Eu queria que você comparasse a tua vida como uma canção que nós podemos cantar e muitas vezes parece que o ruído maior são das circunstâncias ao nosso redor. A gente canta ou tenta cantar uma bela canção, só que os nossos ouvidos são tomados por sirenes, por britadeira, por sons que parecem atrapalhar tudo, mas não significa que a canção que nós estamos cantando perdeu a beleza. Assim é a nossa vida. Os dias podem ser difíceis, mas isso não significa que nós fomos abandonados pelo cuidado de Deus. Que nós cantemos uma bela canção que mostra para o mundo que mesmo que os dias estejam difíceis e que as britadeiras e sirenes e situações adversas queiram propor o desânimo, ainda assim nós podemos sim cantar uma bela canção. Entregue os teus caminhos para o Senhor, Ele tem cuidado. Se Deus não fosse por nós. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da nossa nação, Deus tem cuidado do mundo. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, mesmo em dias difíceis, que nós não nos esqueçamos de quem o Senhor é, que nós não nos esqueçamos da intensidade, do compromisso que o Senhor tem estabelecido conosco, ó Pai. O Senhor deu o próprio Filho, o Senhor entrega o próprio Filho para mudar a nossa realidade e que nós possamos viver a vida a partir dessa nova realidade que vivemos em Cristo. Deus, entregamos a nossa vida, todas as circunstâncias na presença do Senhor, o nosso trabalho, a nossa renda, a nossa saúde, a nossa família, de repente algum familiar que está passando por alguma situação difícil. Deus, colocamos tudo isso na presença do Senhor e que nós possamos, ó Deus, cantar sobre o cuidado do Senhor, porque nós temos reconhecido do cuidado do Senhor na nossa vida. Abençoa, Deus, a cada um dos que nos ouvem nesse momento, que nos assistem nesse momento. Se o Senhor não fosse por nós,
mas o Senhor é. E nós somos gratos, ó Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Seguimos com as nossas mensagens aos domingos. Durante a semana nós estamos nos encontrando de maneira online. Fica o convite, temos divulgado. Acompanhe a nossa página no Facebook, Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Lá tem todas as informações de como você pode participar também dos nossos encontros de oração. Tá bom? Acontecem às quintas-feiras, mas visita lá o nosso site, tem várias outras informações e assim a gente pode estar um pouco mais juntos. Que Deus te abençoe e no mais, em Cristo, sempre conectados. Até!